Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos para mais uma live. Vamos aguardar um pouquinho aí até o Newton aparecer para a gente poder convidar ele. Enquanto isso, só lembrando, amanhã a gente tem mais uma rodada de lives. Temos como convidados o Projeto Caimã, o projeto Amigos da Jubarte e também a live com o Eduardo Morango, né, que vai falar um pouquinho sobre a clínica de silvestres. Boa noite a todos. Tá entrando bastante gente agora, eu tô meio que perdida aqui para ver o Newton, mas bom, hoje a gente vai conversar com ele, né, que é doutor em ciências, professor da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E também ele foi o organizador do livro que a gente mais ama de todos os tempos, né? É o Marsupiais do Brasil. Tanto a edição de 2008 quanto a de 2012. E estamos aí aguardando para o próximo, que será lançado. O nosso contato com o Newton começou bem antes, bem lá no início do projeto, né? Faz mais ou menos esses 3 anos aí. E o projeto ainda estava começando, eu tinha muitas dúvidas ainda sobre os marsupiais, tenho até hoje. E, e eu fui trocar essa ideia com ele, né? Que ele, para mim, sempre foi uma referência. E tirar algumas dúvidas, né? E ele prontamente me atendeu, foi super gente boa e até hoje tem aceitado bastante das nossas solicitações, das nossas dúvidas, ele sempre tira. Então é uma pessoa muito bacana. Gente, ele não entrou ainda? Eu não tô vendo ele. Esse barulho tá saco. Direto aparece. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem chegou agora. Estamos só aguardando aí o Newton aparecer para poder convidar ele, né, para live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os marsupiais, né, de uma forma geral, né? Vamos falar sobre um pouquinho da evolução. Espera aí que eu vou mandar para ele aqui que ele não está encontrando. Aproveito até para deixar aí para vocês aqui embaixo, nas configurações, a gente tem a opção de perguntas. Vocês podem fazer as perguntas por ali, ou também pode mandar essa live para alguns amigos, né, através desse íconezinho de aviãozinho. Ele está entrando aqui, estão fazendo a conexão. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Inverter aqui a. Isso. Agora sim. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Bem, Yasmin. Desculpa aí o atraso, hein? Aparecer. Nada, que isso, super tranquilo. Já Sim, fiz podemos aqui começar. uma apresentaçãozinha sua, mas gostaria de te agradecer novamente por ter participado aqui com a gente, né? Por ter aceito. E fala um pouquinho de você, assim, para a galera saber quem é você.
Falei um pouquinho só de início mesmo. Bom, eu tenho experiência de uns 20 anos para mais, assim, com mamíferos, né, em pesquisa em mamíferos e especialmente com marsupiais, né. Atualmente eu estou trabalhando na Universidade Federal de Santa Maria, né, como professor e pesquisador, e agora estou contribuindo com vocês aqui com essa live a respeito dos marsupiais, né, que é um grupo bem interessante. Os tempos modernos, né, que a gente está com essa coisa de pandemia. Sim, mas é interessante, né? É acho que o povo participa, né? Os interessados, e acho que fica bem. Show. Então vamos lá, vamos começar. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, o que te motivou a trabalhar com mamíferos, trabalhar exatamente com marsupiais? O que levou você a trabalhar com eles? Bom, tem um pouco de sorte também, né? Eu sempre quis trabalhar com mamífero, então desde do início da biologia. Então, isso tem a questão até de encontrar orientador e tal na graduação. Mas tive um pouco de sorte e também os mamíferos marsupiais, no caso, os gambás estavam disponíveis e também não tinha muitos dados, mesmo sendo espécies comuns, por exemplo, né, os gambás daqui como representantes da fauna de marsupial, não eram bem estudados, então foi interessante já começar, por exemplo, um mestrado com eles, e daí eu não parei mais. Então, e gostei bastante de trabalhar e continuo gostando, na verdade. Ah, que bacana, que massa. Foi um pouquinho do que eu comecei também, assim, né? Eu sempre gostei muito de mamíferos, sempre tinha esse carinho. E no segundo ano da faculdade eu já falei, não, eu quero fazer meu TCC com mamíferos. E novamente a disponibilidade do orientador bateu com relação aos marsupiais e eu trabalhei com pequenos mamíferos, né, numa área de Cabruca. E foi ali que minha paixão começou pelos marsupiais e eu vi que mesmo tanto, foi em 2012, 13, né, que eu me foquei muito mais ainda, né, no TCC. E naquela época ali, mesmo tendo o livro que você lançou em 2012, ainda assim tem muitos estudos que faltam, né, para essa classe de marsupiais. Sim, Então, eu acho sim, que eu sim. me apaixonei pelo mesmo motivo e achei bacana. Até agora nós estamos editando agora um outro livro, agora internacional, para dar continuidade nesse 2012, né? Que vai sair pela Springer, agora com... Bom, o livro já, acho que o anterior já foi interessante, agora vai ser um pouco mais abrangente até. Deve sair o ano que vem. A gente tem Ele vai ser muitos, na língua portuguesa? Ou Não, nesse caso vai ser em inglês na língua científica no final, né? E a gente tem, assim, falando desse histórico nosso, né? A parte de pequenos mamíferos é bem desenvolvida, então, assim, no Brasil, na América em si, mas no Brasil principalmente, então tem muito especialista, assim, então a gente tem uma sorte de ter, assim, tantos pesquisadores na área, não só de marsupiais, mas como roedores, por exemplo. bacana. E, assim, a gente tem um público, né, muito diverso aqui no Projeto Marsupiais. A gente tem a galera da área, né, os biólogos, tem pessoas da veterinária, mas também temos um público bem geral, né, pessoas que simpatizam com a causa, simpatizam com os gambás e acabam Sim. participando bastante das lives e tudo mais. Então, até pensando mais nessas pessoas que eu coloquei essa primeira pergunta, que muitas pessoas conhecem os marsupiais australianos, que a gente já vem estudando eles desde o ensino fundamental, né? Todo mundo sabe o que é um canguru, todo mundo sabe o que é um koala, mas as pessoas não Sim. sabem exatamente como que esses animais surgiram, como que você coloca a evolução dos marsupiais pelo mundo? Como que você pode contar pra gente? Então, atualmente a gente tem essa fauna diversificada, né, recente, né, tanto aqui nas Américas, principalmente na América do Sul e também na Austrália, né, na Australásia. Mas não, nem sempre foi assim, na verdade. Os marsupiais surgiram no norte, no hemisfério norte. Então, hoje em dia tem uma disputa entre a América do Norte e Ásia, como o local de origem, digamos. Até recentemente era bem sabido, bem reconhecido que era a América do Norte o berço dos marsupiais, onde eles surgiram, né? Tem mais fósseis lá. Mas em 2003, com essa revolução de fósseis na China, então descobriram o marsupial metatério, então mais antigo,
de cerca de 125 milhões de anos por lá. Então, o berço acabou mudando da América do Norte para a Ásia, no caso, né? Mas isso está em debate também, assim, em relação a... Porque são poucos fósseis lá, tem um fóssil chamado Sinodelphis, que seria o primeiro marsupial metatéreo, então, mas agora asiático, sendo que antes era considerado, a América do Norte era considerada como o berço dos marsupiais. E a partir dali, digamos, da Ásia, pensando que eles surgiram na Ásia, eles, digamos, se dispersaram para a América do Norte, colonizaram aquela região e depois passaram para a América do Sul. Na América do Sul, eles se diferenciaram, né, aqui, e também depois eles passaram para a Antártica, né, a Antártica naquela época não era congelada, né, então era mais temperada, então ela abarcava também marsupiais que migraram da América do Sul para a Antártica e depois para a Austrália. Quer dizer que o que nós vemos hoje na Austrália é o máximo digamos, da evolução, quer dizer, uma evolução mais tardia, embora de muitos milhões de anos também. Então, os marsupiais, em resumo, surgiram no norte, se dispersaram para o sul, América do Sul, e essa América do Sul era isolada naquele tempo, né? E depois passaram via Antártica para a Austrália. A fauna como um todo de marsupial já foi bem mais diversificada do que é hoje. Hoje em dia a gente tem mais espécies na Austrália, né? Então, e hoje em dia a gente tem também aqui na América umas 110 espécies. E lá na Austrália umas 200 e pouco. Só que Aqui no no Brasil geral, é mais de 60, né? sim, mais de 60, com certeza. E a cada mês ou a cada ano a gente encontra mais, os taxonomistas encontram mais espécies. Então isso está sempre aumentando. Então a gente tem aqui um pouco mais da metade das espécies conhecidas da América, aqui no Brasil. Que isso é um bom sinal no caso, né? Certamente vamos ter mais descobertas aí. Mas assim, no passado a gente já teve muito mais espécies também e essas espécies elas, digamos que se extinguiram de formas naturais, digamos, com mudanças climáticas, com resfriamento, glaciação. Então, tanto não só o marsupial que perdeu espécies também por extinção, também quanto os placentários, né? Houve aquela extinção da megafauna. Então, que também incidiu sobre os marsupiais também, né? Então, a gente teve, aqui na América do Sul, por exemplo, a gente teve espécies similares, muito similares ao tigre dente de sabre, né, que é o Thylacosaurus milos. Então, a gente tinha sempre um equivalente ecológico de marsupial, né, que tinha o seu similar com o placentário. Então, os marsupiais evoluíram bastante assim, em termos de forma, né, e tamanho. Uma pena que hoje em dia a gente tem espécies menores, mas é fruto da própria evolução, né? De que a gente tem altos e baixos em termos de extinção. Mas estou falando de extinção, assim, extinção natural, né? Uhum. E não a extinção que a gente vê hoje em dia, no caso, causado pela espécie humana. Aham. Eu acho muito bacana essa questão da evolução dos marsupiais e falar para as pessoas que o marsupial ele tá ali desde a época dos dinossauros. Tá? Ele é um animal muito antigo e apesar dele ser tido às vezes como um animal pouco evoluído, ele tem uma evolução muito bacana, né? Muito, eu acho muito, eu sou fanática, né? Eu gosto muito. Então eu acho muito legal essa questão dele ter vivido junto ali com os dinossauros e ele ter tantas propriedades hoje em dia, igual o gambá, ele tem tanta qualidade, assim, o sistema dele imunológico tão bem detalhado, bem estruturado para combater doenças. Então, eu acho que ele é um animal muito mais evoluído do que nós, às vezes, os outros mamíferos, sabe? Eu acho muito bacana essa evolução É, deles. essa questão de quem mais evoluído, né, derivado, digamos, em termos evolutivos assim, é difícil comparar espécies. Não dá para dizer que uma espécie que existe hoje ela é menos evoluída, não dá para dizer isso. Então, elas estão aqui hoje, estão bem, o gambá mesmo, né, de Delphi. Então, são espécies assim, digamos, avançadas. Mas, assim, até falando de Delphi, que é o próprio gambá aqui da América, né, a gente tem umas espécies aí, várias espécies.
eles estão no topo da evolução, assim, dos marsupiais daqui, sabe? Então, eles chegaram, evoluíram, apareceram, assim, bem recentemente. Antigamente se pensava que eles eram bem antigos, né? Mas não, na verdade eles são bem novos, assim, os gambás em si, de Delphi. Mas, pensando na questão dos marsupiais, que podemos chamar de metatérios naquela época dos dinossauros, realmente eles conviveram com os dinossauros, devem ter sido caçados pelos dinossauros, né? Então eles tiveram que se adaptar mesmo, isso no Mesozoico, né? No Cretáceo. Então, algo bem interessante nesse sentido, né? Que eles só se expandiram mesmo em termos de evolução depois que houve aquela extinção dos dinossauros, que aí os mamíferos como um todo, eles se expandiram e ocuparam nichos que outrora eram ocupados por répteis. Então, e tudo isso culminou com a chegada, por exemplo, dos marsupiais na América do Sul, né? Então, a América do Sul, depois da época dos dinossauros, ela abarcou assim, muitas espécies de marsupiais. E aí evoluíram, ocuparam nichos e também, digamos que, o tamanho do corpo aumentou também, né? Quer dizer, várias coisas aconteceram na evolução deles para chegar ao que nós vemos hoje das espécies tanto americanas quanto australianas. Algo bem interessante assim de acompanhar de estudar toda essa evolução. Nossa, muito massa, muito interessante. Aqui você acabou falando um pouco, né, sobre a distribuição dos marsupiais pelo Brasil e também o quanto das espécies que a gente tem, né? Sim. Bom, a gente tem assim no Brasil, a gente tem muitas espécies da Mata Atlântica, né? Assim, acho que não é à toa também, porque ela tem muito endemismo, né? Não só de espécies marsupiais. Então, na Mata Atlântica tem muitas espécies, no Cerrado até tem também, mas na Mata Atlântica tem mais. Na Amazônia, olha, até tem, mas é menos, sabe? É claro que tem outras espécies de outros grupos lá, mas marsupial até que tem, era esperado mais espécies, mas tem menos. Na região andina tem bastante, né? Sim, nos contrafortes andinos, até com a Amazônia, tem bastante espécie, que acaba perfazendo essa diversidade de espécies que a gente tem em todo o país, ou também na América do Sul, né? Mas, assim, quanto mais complexo o ambiente, como as florestas, por exemplo, mais espécies a gente tem, isso via de regra, como a própria Mata Atlântica, né? A gente entende às vezes que a Amazônia ela é muito, ela é grande, né, de espaço territorial, mas a Mata Atlântica, mesmo pequena, ela tem uma biodiversidade muito maior, né? Sim, aqui também tem centro, biogeograficamente tem centro de origem, né? Então a gente tem essas serras todas, então a gente tem, é um centro de origem de espécies também e é particularmente importante para espécies pequenas, né? Que aí incluem os marsupiais também, né? Que são espécies pequenas aqui, assim como os roedores, que são paralelamente também um grupo bem importante na nossa diversidade de fauna. Então, realmente a Mata Atlântica aqui ela uma ecorregião assim, bem importante em termos de diversidade, incluindo aí também os marsupiais. Bacana. E o que você diria assim de qual a importância dessas espécies, tanto para a natureza quanto para a gente, sociedade? Uh, Tá, você fala dos marsupiais, então, em relação à sociedade, né? É, Tá, se assim, você é claro que focar em algum específico também, acho, pode. posso falar, assim, na verdade a gente tem pesquisa aplicada e tem a pesquisa mais básica, né? Então, se a gente fala sempre, por exemplo, de Mendel, lá na época lá que não existia genética nenhuma, naquela época o trabalho dele foi digamos, pouco percebido, né? Então a gente não pode diferenciar entre pesquisa básica e pesquisa muito aplicada. Essa aplicada é para nós humanos, né? Então toda a pesquisa básica é importante. Então quando estudamos, por exemplo, como o marsupial se desloca no ambiente, né? Ela é uma pesquisa mais básica, que não tem uma aplicação assim tão direta nesse momento para o aspecto humano. Mas a gente tem, assim, no Brasil e no mundo, muitas pesquisas aplicadas envolvendo o marsupial. Um animal mais proximal nesse sentido é o próprio gambá, né? Que ele circula desde as florestas mais primárias até o ambiente perurbano. E com isso ele acaba interagindo
com o humano de maneira mais próxima, né? Então, tem muito estudo em cima disso em relação a doenças que ele pode trazer e tal. Mas isso é um sentido mais de epidemiologia. Mas, assim, pensando em conservação da natureza, você estudar os marsupiais, eles têm uma relação muito importante juntos com roedores com a cadeia ecológica, né? Então, eles fazem parte, desempenham uma função muito importante no ambiente, né? Então, eles são presas de bichos maiores, né? Eles consomem sementes, eles consomem plantas, eles consomem insetos. Então, eles têm um elo de ligação muito importante, né? Então, não dá para desprezar qualquer grupo desses, e os marsupiais estão aí, eles são importantes nesse ciclo todo ecológico e ambiental. Bacana. É, eu acho que o que você pode dizer para as pessoas sobre essa questão que você até citou agora sobre o uso de espaço e forrageamento desses animais, né, na natureza ou também até na área urbana, né? Sim. Bom, dentro dessas, digamos, 110 espécies mais ou menos que a gente tem aqui na América, bom, uma boa parte está no Brasil, né? A gente tem as espécies de gambás, que são até as mais estudadas, não somente elas, também tem as cuícas, né? Então, a gente tem uma gama de pesquisadores que estudam a ecologia dessas espécies, né? Então, a gente tem, assim, em termos de movimentação no espaço dos marsupiais, a gente sabe, assim, que tem diferenças entre fêmeas e machos, por exemplo. Machos são maiores e deslocam mais no ambiente do que fêmeas, que são menores e deslocam menos. Fêmeas são mais filopátricas no uso do ambiente, né? Quando elas nascem, um gambá fêmea, por exemplo, nasce, ele desloca menos para longe, assim, bem menos, a curtas distâncias, do que machos que vão muito mais longe depois que eles nascem, em termos de deslocamento para distante dos parentais, ou dos seus pais, no caso. Então, assim, se conhece até bem de algumas espécies, né? Porque tem muita pesquisa focal em cima dessas espécies. E algo bem interessante, então, sobre esses padrões de deslocamento, de movimento, do uso do espaço, e que tem a ver, então, até com por exemplo, a própria Fiocruz trabalha com essa interação, não só a Fiocruz também, essa interação, por exemplo, dos marsupiais com o humano, né? Com o ambiente rural, o ambiente urbano. Então, essa dispersão das espécies assim entre mata, digamos, ambiente natural e as cidades é muito importante e tem sido avaliada também pelos pesquisadores em cima dos marsupiais. Bacana. Eu costumo, às vezes, falar muito com as pessoas a questão da distribuição de sementes, né? A dispersão. Sim, O quanto é importante esses animais, por exemplo, o gambá, né? Que anda para tão longe e acaba dispersando de uma forma mais eficiente as sementes e mantém um pouco mais as florestas vivas, né? Eu acho sim. esse tipo de comportamento muito enriquecedor para a sociedade de forma geral. Tem algumas plantas, né, que a gente vê que tem uma certa dificuldade de florestas no geral de se manter, já que tem tanta degradação por parte de nós seres humanos e esses animais, não só os marsupiais, mas vários outros que conseguem fazer esse trabalho de gotinha ali, né, de fazer esse pequenininho, mas que juntando faz uma grande diferença para a gente. E é Então, uma. essa interação toda, essa interação é bem importante, sim, né? Que é a chamada dispersão de sementes, né? E ela tem sido avaliada pelos pesquisadores, tanto brasileiros quanto de fora. E realmente os marsupiais, não só os gambás, né? Que comem muitas espécies de plantas, né, de frutos, e dispersam esses frutos, essas plantas, no caso. Então, tem sido bem avaliado e é muito importante, né? Eles são realmente efetivos nessa dispersão de sementes, né? Então, eles já ajudam, enfim, a manter o ciclo das florestas e outras formações vegetais. Então, assim, não necessita ser um gambá, e sim várias espécies vão consumir frutos, né? Até muitas vezes espécies que a gente espera que sejam mais insetívoras, elas, hora ou outra, um pesquisador encontra que elas também consomem sementes, né? Então, até por essa questão do hábito delas, das espécies em geral,
O marsupial, em geral, ele é escansorial, ele consegue subir nas árvores também, então com isso ele explora bem os frutos das árvores. Até voltando lá na origem deles, lá, o primeiro marsupial, aquele metatélio lá chinês que descobriram, né, em 2013, ele tem características de ser escansorial também. Então parece que primariamente os marsupiais tendem a escalar árvores, né? Isso é bem interessante. Pô, que bacana. E assim, é, aquela cuíca, por exemplo, a cuíca lanosa, eu já li bastante sobre ela, falando que ela ela tem um hábito muito arborícola e que ela permanece muito mais no extrato mais alto das florestas, né? É até Sim. uma dificuldade, às vezes, de conseguir capturar a espécie. E essas espécies, assim, que são estritamente arborícolas, elas conseguem fazer esse papel também de dispersores de sementes? Ah, sim, com certeza, com certeza. Elas consomem, até porque elas já vivem geralmente no dossel da floresta, ou pelo menos nas árvores, né? Então elas têm mais acesso facilitado aos frutos, e normalmente as espécies mais arborícolas de marsupial, elas também consomem mais frutos, né? No geral. Então eles já são escansoriais ou muito arborícolas, e então essa interação com as plantas em relação à dispersão de sementes é importante e tem se mostrado efetiva em relação aos frutos serem defecados, digamos, no ambiente por eles e também as sementes brotarem e daí crescerem. Então, isso é importante, né? Assim, por mais que a gente tenha espécies também extremamente insetívoras, né, que fazem outro tipo de papel no ambiente, né, de controlar inseto, por exemplo, né, ou toda a ciclagem de nutrientes também envolvida. A gente tem toda essa divisão de tarefas, digamos, dentro dos marsupiais, que tem aquelas espécies que são ou menos arborícolas, mais terrícolas ou mais arborícolas, aquelas que comem mais frutos e aquelas que comem mais insetos, aquelas que tendem a consumir são mais carnívoras, consomem presas maiores também. Então a gente tem todo um amplo aspecto de diversificação ecológica nesse sentido. É porque assim, quando você pensa numa espécie estritamente arborícola, sei lá, a gente cria uma falsa impressão de que aquele animal vai andar pouco, né? Então, talvez a efetividade em ser dispersor de semente não seria tão boa, mas é, então não intervém, né? Não tem muita, não atrapalha muito essa característica A deles, princípio, mesmo a sendo. princípio não. Mesmo sendo arborícola, eles deslocam bem, eles deslocam o mínimo necessário, digamos, para distanciar do parental da planta mãe, né? Então, a princípio, eles não têm problema nenhum com isso, assim, em relação à interação, né? Eles são efetivos mesmo. É claro, né? Quanto maior a espécie, mais desloca, mas mesmo uma espécie arborícola, como os calromes, as cuicas lanosas, ou espécies similares também, elas têm esse grande potencial de dispersar sementes de plantas para longe, mesmo sendo arborícolas. Bacana. Foi até interessante que agora eu lembrei, a gente uma vez capturando uma. Eu não lembro agora exatamente qual era a cuíca, mas a gente soltando ela já imediatamente ela sobe as árvores, né? E a gente viu ela pulando de folha para folha. Era um cacaueiro, né? Então a folha era um pouquinho grande, né? Maior. Mas era muito bacana que ela não precisa de um galho firme, rígido, para ela estar se locomovendo pela floresta. Ela pula de folha em folha e segue o rumo. Parece até um primata, de tanto que consegue, assim, não cai, né? Não consegue se prender mesmo sendo uma folhinha. Achei bacana. Mesmo, sim, mesmo os gambás também eles são escansoriais também, né? Eles tanto andam no chão quanto sobem em árvores. Os gambás, eles são muito destros, digamos, são muito hábeis andando em árvore, por exemplo, né? Então, eles têm essa habilidade, né? Até tem uma espécie lá do Chile, né, sul-americana, que é o chamado Monito del Monte, né, que acaba o próprio nome popular em espanhol delas tem a ver com mono, que é macaquinho, né? Monito. Então, até fazendo uma ligação aí com o que você falou de espécies andando em árvore parecendo macaco, né? Que legal. Que são os marsupiais no final. Ah, eu me perdi aqui.
E diante de tudo isso que a gente tem passado, desmatamento, queimadas, às vezes criminosas ou não, né? Da expansão urbana, né? De como as cidades estão crescendo, crescendo às vezes em volta dessas áreas florestais. Como que você acha que está o estado de conservação dos marsupiais no Brasil? Como que você vê isso hoje? Bom, ainda está em avaliação, né? Até nós temos um capítulo, um ou mais capítulos do livro que vai sair dos New World Marsupials, né, em inglês, dos marsupiais americanos, que aborda sobre, por exemplo, a presença de marsupiais em unidades de conservação, né? Que são as reservas aí que são feitas para conservar. Então, eu acredito assim, claro, atualmente até que está bem. A gente, até com os estudos que a gente tem feito aqui com o nosso time, né, nosso grupo de pesquisa, mostra que mesmo em áreas degradadas, fragmentadas, os marsupiais persistem, né? Até essa qualidade deles de serem escassoriais e subirem em árvore. Por exemplo, espécies terrestres, mais terrestres ou terrícolas, elas podem ser até extintas localmente, né? A mesma marsupial. Mas tem uma gama de espécies que são mais generalistas, incluindo o gambá e algumas cuícas, elas persistem em áreas fragmentadas. Mas, claro, pensando no grupo como um todo, é claro que, enfim, elas vão persistir em reservas, ou unidades de conservação, assim, na sua maior plenitude. Mas é bom saber que a gente tem essas espécies que ainda persistem em áreas fragmentadas, tá? Isso é bem importante. Ah, bom, acho que é isso, né? A gente tem, então, e o povo, no caso, né? A interação com o humano, né? Com a espécie humana, é importante no sentido de a gente pensar que qualquer fragmento de floresta, mesmo que seja pequeno, pode conter uma espécie animal, uma espécie importante, que pode ser um marsupial ou não, e que ele está lá ajudando a manter aquela área natural, por mais que não esteja na unidade de conservação. É, Assim, eu penso numa forma geral, né? A gente tem várias espécies, então elas conseguem se manter, mas também tem aquelas específicas que podem estar, né, com essa questão da extinção, né? De estar realmente ameaçada e tudo mais. Eu vejo isso muito também na questão da cuíca d'água, né? Ela é listada, né, na IUCN e também no Ministério do Meio Ambiente como fora de perigo, né? Mas quando você avalia a localidade dela, então aqui no estado do Espírito Santo a gente quase não vê mais a cuíca d'água, em outros estados também já leio algumas coisas sobre isso, né? De estar difícil de encontrar a espécie. Então acho que é muito de avaliar cada espécie, né, individualmente e também a região que ela se encontra, né? Essa É questão aí que da tá. Eu conservação. entendo que o que você está falando, né, assim, são avaliações regionais, assim, mais localizadas, né, que a espécie, no caso a cuíca d'água ou outras espécies, mais espécies, podem estar em perigo mais regionalmente ou mais localmente, né? E isso é importante, né, termos essas avaliações mais localizadas. E, como exemplo, a cuíca d'água, a gente sabe que ela vive em riachos, né, e os riachos não podem estar contaminados. Então, se a gente elege, por exemplo, a própria cuíca d'água como, digamos, uma espécie bandeira, uma espécie símbolo para conservar os nossos riachos, a gente vai estar conservando tanto os riachos quanto a cuíca, quanto outras espécies que estão atreladas. Então, eu acho muito importante ter esse trabalho de não só estudos gerais de ameaças das espécies, mas também mais localizados que acabam ajudando a saber se em tal região a espécie pode estar em via de extinção, né? Isso pode acontecer. Você, avaliando uma espécie ali, que é a espécie bandeira, você consegue dar um diagnóstico melhor sobre todo aquele ambiente, né? É Sim, muito, com certeza. é muito interessante realmente. E quais são suas perspectivas para o futuro sobre a conservação desse grupo no Brasil? Olha, assim, é um pouco do que eu já falei, né, em termos de unidades de conservação. Então, a gente tem que priorizar não só as unidades de conservação, mas quanto mais unidades de conservação, melhor, né? A gente tem muito estudo teórico, e tem muito mesmo no Brasil e no mundo, dizendo onde que deve se conservar. A questão são as tomadas de decisão políticas mesmo
de a gente ou criar mais unidades de conservação, essas reservas, em locais que são importantes, né? Uhum. Por exemplo, no Cerrado, às vezes, nem toda a região lá, a gente tem regiões que não são contempladas com unidades de conservação. Então, tem espécies que vão sumir ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem. Eu vejo que tudo que vai sobrar no futuro, assim, de muito mais íntegro, vai estar em unidades de conservação. Porque cada vez mais a gente tem esse uso da terra que acaba tirando, desmatando, né, ou fazendo com que haja perda de hábitat. Então, e os locais mais conservados vão ser as unidades de conservação. Então, por um lado, a gente tem toda essa parte de conservação ligada às redes de unidades de conservação, e, por outro lado, a gente tem também a própria educação ambiental, né, de fazer com que o povo entenda a importância dos animais, das plantas, e de grupos específicos como marsupiais para a conservação do próprio ambiente como um todo, né? E isso é importante. O que a gente tem falado bastante nas nossas comunicações é que a gente sensibiliza as pessoas, a gente tenta passar o conhecimento para as pessoas para que elas também queiram proteger as áreas de conservação, que elas ajudem a gente, né, nós ambientalistas, biólogos, enfim, todo mundo que quer proteger a natureza, a gente precisa da comunidade num todo, né, querendo proteger aquela região, protegendo aquela área de Exatamente. conservação, né? E cobrar, às vezes, dos nossos gestores, dos nossos políticos, e eu acho que a força vem realmente do povo de uma forma ampla. Se a população não conhece, não sabe, ela não vai dar apoio para a causa, né? Então, vai ficar só os chatos falando de ambiente, falando de natureza. Então, acho que o apoio da população nessas horas é o que mais pesa, né, para efetiva conservação. Eu vejo então, nesse caso, assim, a iniciativa de vocês, por exemplo, né, tendo o projeto Marsupiais, assim, como muito importante nesse aspecto, né? Então, poderia ser o projeto Felinos, mas estamos falando aqui projeto Marsupiais, poderia ser outro, mas a gente tem que ter projetos assim para que o povo se informe, né? E aí falar de divulgação científica, né, que é bem importante. A gente tem, então, mesmo que seja lançar em jornal, ou lançar numa revista, algo que o povo mais leigo, né, consiga entender e entender as descobertas científicas que a gente tem a nível local, a nível regional, a nível nacional. O que eu falo sempre nas palestras e tal é que a informação científica ela tem que chegar para todo mundo, né? E ela tem que chegar para quem está na academia, quem está no meio científico, mas também tem que chegar para a população e tem que chegar da forma correta, né? Porque se você chegar e jogar um monte de informação técnica para uma pessoa que não é da área, ela não vai te dar ouvidos, né? Então não adianta porque ela não vai entender e não vai querer prestar atenção mais e tudo mais. Então, se você muda a forma de falar e conversa com ela de uma forma que ela vai entender, ela provavelmente vai te apoiar no final das contas, né? Sim, sim. Eu vejo assim que, claro, nós estamos caminhando, claro, no geral, assim, ao longo dos anos, digamos, do tempo, claro que desenvolvendo a nossa pesquisa e nossa informação aí em relação ao conhecimento científico para o povo, né? No geral, a gente espera que isso aconteça, que sempre aconteça, né? Mas, assim, o importante, claro, a gente tem, às vezes, por exemplo, especialistas como nós, pesquisadores, cientistas, né? Que às vezes não tem muito tempo para divulgar. A gente até tenta divulgar, mas é importante que tenham outros biólogos, outros, até jornalistas mesmos, que observem as pesquisas e que passem isso para o povo. Eu acho que falta muito desse link, né? A gente produz muito, muito conhecimento, mas uma menor parte do conhecimento é divulgado ao povo. Então a gente precisa de mais interação aí dos biólogos e afins, dos interessados nessa questão da divulgação científica, né? E mesmo em ONGs também, né? Isso é bem importante. E tanto que acho que essa área ela tem até evoluído também, né? A questão da difusão científica. Recente eu vi até pós-graduação nessa área, né? E tudo mais. Então acho que é Sim. o caminho, assim, né? Com certeza o caminho, assim, digamos, no primeiro mundo, em alguns países, por exemplo, você tem a pesquisa científica, um artigo científico, por exemplo,
é publicado no momento, e você tem a divulgação dele, que seria uma divulgação científica à parte daquela pesquisa. Então, isso se fosse feito assim, um para um, né? Um artigo científico, uma descoberta científica e uma divulgação científica daquilo, seria o ideal. Mas a gente estamos caminhando para isso, né? E aí, com certeza, vamos chegar lá. Vamos ter esperança que daqui uns anos vai estar perfeito e vai estar um para um, né? É, nunca está, mas digamos que vai aumentar. Esperamos que aumente essa divulgação, com certeza. E qual a contribuição para a sociedade que essas pesquisas de marsupiais brasileiros podem trazer? Acho que é muito do Você que a pode gente repetir? falou do. Oi? Deu uma falhada e eu não entendi. Qual contribuição para a sociedade que as pesquisas com marsupiais brasileiros podem trazer? Eu acho que é muito do que a gente falou agora durante a live inteira, né? Mas o que É, pode com frisar certeza. aí? Com certeza. Ah, mas assim, isso dá para falar, quer dizer, adicionando, né? Assim, eu falei de pesquisa mais pura, mais básica e aquela aplicada, né? Às vezes você com uma pesquisa mais básica pode encontrar alguma coisa, né? Então acho que tudo é válido dentro da ciência, né? Dentro da pesquisa. Então, se alguém está estudando alguma, digamos, uma ecologia do bicho, né? Isso pode estar do marsupial, isso pode estar depois pode ser utilizado para algo mais aplicado ao ser humano. Então, a gente nunca pode desmerecer nenhuma pesquisa, né? Porque realmente da pesquisa básica pode sair coisas muito importantes, nunca ninguém sabe. Então, o conhecimento nunca pode ser negligenciado assim, nesse sentido. Então, os marsupiais estão aí, são animais bem peculiares, né? Bem diferenciados, até porque o povo como um todo conhece mais os mamíferos placentários, né? As onças, os antílopes, os tamanduás, mas marsupial em si, elas não têm tanta noção assim, né? Então, e é um grupo bem diversificado até, né? Eles não têm pouca diversificação. Como tem muitas espécies, você estudar espécies diferenciadas, você pode encontrar um elo aí, alguma solução para algum problema que pode ser deles mesmos, dessa fauna, ou pode ser algo que ajude o próprio humano. Ninguém sabe. Mas a questão é, nós temos que manter as pesquisas, os estudos e a divulgação. Mesmo às vezes com tanta dificuldade em fazer pesquisa no Brasil, né? A gente tem que continuar lutando por mais essa causa, né? A gente tem essa dificuldade, ela é às vezes momentânea, né? Então, mas continuamos. Acho que sempre a pesquisa eu vejo assim que ela vai continuar, por mais que tenha uns baixos em algum momento, mas eu vejo assim que ela vai continuar assim no país e vai só melhorar. E a gente, com certeza, vamos saber muito mais dos mamíferos, muito mais dos marsupiais. Eu realmente, quando comecei, né, que me perguntou, eu nem pensava que ia continuar com o marsupial, mas no final é o meu grupo principal agora de trabalho. Comecei com ecologia, mais de campo, e agora estou mais na parte evolutiva. Mas também eu trabalho com várias coisas ao mesmo tempo, assim, em relação aos marsupiais e outros mamíferos, né? Sou bem interessado, né, no grupo como um todo. Quanto mais você estuda o marsupial, acho que mais você quer estudar, porque acho que você vai descobrindo novas coisas, né? Eles não param de dar informações pra gente e acho que acaba motivando a gente a continuar, né, nesse estudo. Com E certeza, qual com certeza, mensagem? Pode falar. sim. Não, não, você. E qual mensagem você pode deixar para quem está começando nessa área, quem quer realmente estudar marsupiais, quem quer estudar gambá? O que você pode falar para essas pessoas? Olha, assim, acho que eu tenho algo a falar, sim. Por mais que quando eu comecei tivesse pouca gente trabalhando com marsupial e mesmo com mamífero, né? Também não sou tão antigo assim, mas não, foi uma evolução muito rápida. A gente tem assim muita gente trabalhando agora, assim, em pesquisa com pequenos mamíferos e marsupiais no Brasil. O Brasil é um polo, digamos, mundial de pesquisa que compete, por exemplo, com os marsupiais da Austrália em relação à pesquisa, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo muita gente trabalhando, a gente conhece pouco ainda. A gente conhece bastante, mas comparativamente ao que se tem que saber, ao que se tem que aprender ainda, a gente conhece pouco. Nós conhecemos pouco ainda. Então a gente conhece de algumas espécies, um pouco mais de algumas espécies, todo um arcabouço
de informação, mas falta muito ainda. Tem espécies que nunca foram estudadas, ou muito pouco estudadas. Então, mesmo para aquelas espécies como os gambás, os Delphis, ainda tem muito o que saber. Então, por mais que a gente esteja assim bem na pesquisa com algumas espécies, aqui no Brasil, por exemplo, se a gente comparar, por exemplo, com o que aconteceu nos Estados Unidos, que tem mais história, com mais tempo, assim, eles lá já estudaram muito mais a fauna deles, né? E tanto é que eles começaram a estudar gambás lá, por exemplo, de Delphi virginiana, e meio que estagnaram, assim. Claro que tem mais coisa a saber, mas digamos que a gente está nesse boom de estudos ainda com marsupiais e isso está aumentando. Acho que é bem interessante porque você compara roedor e marsupial, os marsupiais parece que são até mais interessantes porque tem mais gente gostando de estudar eles do que os próprios roedores. Não sei por quê, mas acho que eles são muito carismáticos. Eu acho que sim, eu acho que além de ser carismático, eu acho que ainda é um pouco mais fácil fazer a identificação de marsupial, porque eu acho que de roedor tem uma diversidade muito maior, né? Acho que tem uma E explicação acho nisso. que os roedores mordem mais forte também, mas brincando. Mas assim, não, é mais fácil, mas em parte, sabe? Em parte, porque às vezes a gente tem uma diversidade encriptada também, né? Que a gente às vezes acha que alguma espécie é uma espécie, mas na verdade uma espécie são duas, três espécies. Está acontecendo muito isso, sabe? Então, em marsupial também, por mais que a gente aparente ser fácil de identificar, em termos de identificação da espécie, mais precisamente, às vezes pode ser difícil. Bacana. Então, A nossa é, live ela tá caminhando para o fim agora, faltam uns 10 minutinhos. sim, Aí eu vou abrir agora as perguntas que a galera foi mandando aí pra gente. sim. Alguém perguntou aqui se os marsupiais, se eles vieram antes dos placentários. Ah, olha, em termos de cladística, assim, digamos que assim, não é bem a minha área, eu não sou taxonomista, não sou muito da área, né? Por mais que estude a evolução da forma. Mas assim, o que posso dizer é que houve, lá pelo começo do Cretáceo, ali na época dos dinossauros, teve um split, né? Teve assim, em um momento que o ancestral era único entre de um marsupial e de um placentário, né? Que é um mamífero mais tradicional que é conhecido. Então teve esse split. Então não dá para dizer quem é mais antigo, porque em um dado momento uma espécie dividiu em duas por especiação e por um lado surgiu o marsupial metatério, por outro lado surgiu um placentário eutério. Então não dá para dizer muito que um é mais primitivo que o outro, e sim eles ocorreram ao mesmo tempo. A questão assim, até essa comparação, né? Se marsupial se faz assim, se fala assim menos evoluído, mas não é bem o termo certo, né? Não, o marsupial ele está tão bem, digamos, no planeta quanto o placentário, que são os outros mamíferos mais diversificados. A questão é que teve muita contingência, aconteceu às vezes, por exemplo, o isolamento dos marsupiais da América do Sul no passado fez com que eles ficassem mais no sul. Ninguém sabe muito bem o que aconteceu com a extinção dos marsupiais do norte, mas não dá para dizer que eles são menos, digamos, avançados que os eutérios, que são os mamíferos, por exemplo, que são ligados às onças, os ungulados, os roedores. Não dá para dizer isso. Mas, bacana. Alguém perguntou se existe alguma forma simples de diferenciar de Delphis marsupialis de Didelphis aurita. Nossa, essa pergunta aí é difícil. Assim, no começo era só de Delphis marsupialis, né? Assim, em termos de sistemática, era uma espécie só. Depois, alguns estudos mostraram que existia uma espécie da Mata Atlântica, que era o aurita, e aí começaram a chamar o marsupialis da Mata Atlântica como aurita, né? Lá na começo da década digamos, de 90. E aí, digamos que em termos morfométricos dá para diferenciar sim, mas a grosso modo, assim, em termos, quando você pega dois animais vivos, um marsupialis e uma aurita, assim, na mão, coisa que eu nunca vi, né? Porque você tem que ter os dois ao mesmo tempo, eles ocorrem em, longe um do outro, né? Talvez fosse mais difícil, eu nunca tive essa experiência. Mas é possível sim, claro que tem diferença.
Mas, por exemplo, eu mesmo com o estudo do nosso time aqui, nós vimos que os de Delphos marsupialis são muito maiores do que os jaurita. Tá? Então, eles cresceram mais, a espécie da Amazônia, ela é maior e parece ter até, acho que, um focinho mais afilado. Mas são coisas que, às vezes, a olho nu, a gente não consiga saber assim tão prontamente. O método que a gente usa, acho que mais frequente, é a questão da localização, né? Onde você encontrou o animal, se foi nessa região da Mata Atlântica, a gente já meio que entende que vai ser o aurita. E Isso facilita. ainda bem que tem isso para ajudar um pouquinho, né? Para Nesse caso, facilitar. ajuda bastante. Mas nem sempre é assim, sabe? Mas nesse caso é mais fácil saber quem é quem. É possível identificar e diferenciar gracilinanos de criptonanos através da Ah, claro. morfologia? Sim, é fácil. Antigamente, ninguém sabe. Depois do artigo lá do Voss, né, que descobriu o Kryptonanus, até que ele deu esse nome bem interessante, que era um gênero que estava encriptado dentro de Gracilinanos, né? Então aí já vem, por isso que vem essa pergunta. Mas antes era erroneamente um Kryptonanus, que ninguém sabia que existia, era erroneamente identificado como Gracilinanos agilis. Depois o Voss descobriu que não, que existia um outro gênero aí que era diferente. E aí, hoje em dia, por exemplo, criptonanos, eles têm uma listrinha tênue bem aqui no focinho, sabe? Coisa que o gracilianos não tem. Então tem o próprio o molar não, o canino, ele tem ali uns símbolos também que diferencia que tem no criptonanos e não tem no gracilinanos. Então, pelo crânio é fácil de olhar algumas características que diferenciam os dois gêneros, tanto quanto na morfologia da pelagem também dá, tem diferença. Bacana. Existe alguma relação entre o nome cuíca com o instrumento musical? Olha, Ouvi agora algumas me apertou vezes. mesmo. Me apertou mesmo. A cuíca, eu não sei dizer, sabe? Não sei dizer. Eu já ouvi É, falar hum, que tinha relação exatamente com o som da cuíca, o instrumento, com o som que as cuícas emitem. Eu já vi uma relação entre os sons emitidos. Então, acho que pode ser interessante, isso, né? pode ser. Eu não sei, eu não tinha ouvido falar ainda, mas é até interessante ouvir essa questão. Vou buscar mais informação. Bacana. Qual a sua experiência, conhecimento sobre o comportamento dos marsupiais em relação às fases da lua e luminosidade? Olha, no geral, as espécies, assim, biologicamente, que são presas, né? No caso, pequenos mamíferos, como as espécies, são mais presas, são predados por carnívoros, digamos, por espécies que são predadores. E durante a lua cheia, na noite, assim, os marsupiais são, em geral, noturnos, eles ficam mais expostos, são mais observáveis por um predador. Então, um estudo do Julian Laferrière, que lá na Guiana Francesa, por exemplo, mostrou que o Caloromys, né, Philander, ele evitava as noites de lua cheia, provavelmente devido a um maior risco de predação. Então, tem sim estudos que tratam desse assunto de maneira bem interessante. É, Você poderia dar dicas de identificação de marsupiais? Dicas, olha, é bem difícil nesse espaço de tempo, né? Tanto é que eu dou um curso digamos, de mamífero, de mastozoologia aqui na UFSM, aqui em Santa Maria. Seja na graduação, seja na pós, e aí, claro que eu cobro muito mais na pós, aí eu coloco lá as espécies de marsupial e roedor também, e aí cada aluno tem que identificar. Mas claro que eu mostro as características, né? Tanto é a diferenciação de criptonanos com gracilinanos, então é bem fácil de ver nos animais taxidermizados. Então, claro, acho que a dica maior nesse tempo aí aprender a fazer taxidermia, para quem coleta, uma boa taxidermia, tem bons exemplares em pele e crânio, para poder fazer uma boa identificação. Tendo isso em mãos, nos museus que podem ser até mais localizados, como a nossa coleção aqui de Santa Maria, sei que tem outras coleções por aí, e coleções grandes também. Você tendo isso, você consegue identificar comparando, digamos, um animal em cada mão, né, lado a lado, você consegue ver a diferença. Então aí já é o primeiro
primeiro passo, né? Ter boas preparações dos animais quando vão para museu. Digamos assim, é claro, tem, em termos de dicas gerais, a coloração do ventre é bem importante. Olhar o ventre, se o ventre é bem mais claro ou bem mais escuro, se tem pelo cinza na base do ventre, se não tem, se é todo branco. Se aqui no focinho, por exemplo, tem listras ou não. Às vezes você pode olhar até com lupa ou olho nu, você pode ver que tem listras no focinho aqui. Por exemplo, quitonanos tem isso. Ah, a coloração da cauda também é importante. Tá? Às vezes a Sim. cauda ela é toda de uma cor só, às vezes ela vai mudando a cor da parte distal para a final, para a parte proximal para a distal. Então, padrões de coloração da cauda são importantes, diferenciam, por exemplo, espécies de marmota, por exemplo. Então, a cauda é importante, a pelagem, a coloração, a face em relação às cores, às vezes o tamanho também. Tá? Mas, assim, tem várias características de pelagem que ajudam, falando de pelagem, mas o crânio também é importante, né, quando você tem o crânio. Mas falando mais a grosso modo de pelagem, sim, tem muitas dicas que podem ser dadas assim num curso ou claro a gente tem que publicar também isso, publicar no se bem que no estudo, digamos, no livro de 2012, o Rogério Rossi lá com a Ana Paula Camioto e colaboradores fizeram então um capítulo inicial lá sobre identificação de marsupiais, que é bem importante. Então isso, se vocês puderem acessar, quem perguntou e quem estiver interessado em relação à identificação, o primeiro capítulo do Livro de Marsupiais do Brasil de 2012 é bem interessante nesse sentido. É uma fonte de pesquisa pra gente aqui direto. Recorro a ele sempre. Agora não estou ouvindo áudio. Ei, tá me ouvindo? Nada, Não? nada, nada. Ixi. Nenhum áudio. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Espera aí. Deixa eu ver o que está vendo aqui. Não sei. Eu não sei se você está me ouvindo, mas eu não estou ouvindo. Tá. Eu não estou ouvindo nada. Eu não sei se nós estamos no final da live ou não. Eu vou digitar. Espera aí. Deixa eu ver assim, o que está. É bom. Continua ouvindo, Tá me Yasmin. ouvindo? Você? Não sei o que aconteceu com a conexão, sabe? Então, peraí, deixa eu ver se... Pode falar algo? Então, gente, eu vou finalizar a live. Bom, não sei se É, tem como escrever, porque senão se eu olhar alguma coisa escrita eu posso... Mas realmente perdeu-se o áudio. eu vou finalizar a live, já que a gente está com pouco tempo. Falta apenas 2 minutinhos mesmo. E eu queria muito agradecer ao Newton pela participação dele aqui. Foi muito importante para a gente. Depois eu passo essa mensagem para que ele possa entender o No que eu final estou eu tenho que fazer dizendo. leitura labial de você falando, sabe? Realmente. Ainda bem que nós estamos bem no finalzinho, né? Ainda bem que deu a maior parte certa. Sim, eu já estava pensando até em realmente Mas você pode finalizar. terminar então aí com a live, porque realmente eu vou ficar assim só mais observando agora. Beleza. Então, pessoal, novamente, quero agradecer muito ao Nilton. Para mim foi muito importante. Adorei o nosso papo. Fico muito agradecida pela participação dele. Acho muito enriquecedora, né, para o nosso trabalho. Obrigado pelo apoio que você sempre deu para a gente durante todos esses 3 anos aí do projeto Marsupiais. E convido vocês a permanecer aqui Se na você live com a gente. quiser fizer um sinal, eu posso falar alguma coisa só para agradecer também. Então, agradeço então a você, agradeço vocês então aí do Instituto Últimos Refúgios por esse momento bem interessante de a gente conversar. Acho que teve um público aí que acho que está nos assistindo que espero que tenha sido bom assim. E, e que eu sei que vai ter o Diego Astur na continuidade agora, que é um grande pesquisador.